Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Pregão basicamente no 0 a 0 agora para o nosso mercado de fundos imobiliários. Pela abertura do pregão, a gente até que teve um bom movimento. O IFIX chegou a subir ali em torno de 0,40. O Ibov chegou a subir mais de 1,5, agora pela tarde recuando um pouco. E curva de juros e dólar, que tinha caído tanto pela abertura do pregão, agora melhorando um pouco o cenário. De dados hoje, pessoal, a gente teve confiança do consumidor nos Estados Unidos, que veio abaixo das expectativas, mostrando aquela preocupação do mercado em relação às tarifas de Donald Trump, que de fato isso pode impactar a atividade econômica. E aqui para o Brasil, que ficou o principal dado mesmo aí do dia, que foi a ata do Copom. A gente teve a reunião na semana passada, aumentando a taxa Selic em 1%, sinalizando em mais uma alta aí de magnitude menor, e aí na ata agora a gente teve mais informações. A ata do Copom reforça incertezas por tarifas e reitera nova alta da Selic em maio. O Copom repetiu que antevê um novo aumento de menor magnitude na taxa Selic no próximo encontro. Mercado aposta em elevação de 0,50 e provavelmente a gente deve ter mais uma de 0,25 lá na reunião de junho. Esse é o cenário, acho que base da maioria do mercado. A gente tinha até a semana passada, antes da reunião, muita gente falando na possibilidade da Selic a 14,5, 14,75 no máximo, ou até já tinha gente um pouco mais otimista falando que o BC não iria dar guidance, iria parar nos 14,25. Nessa ata, mais uma vez ali o presidente Galípolo sinaliza a preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação, cita um pouco ali da questão da política fiscal do Brasil e mostra que vai correr atrás aí para tentar entregar a inflação dentro da meta. Então a maior probabilidade com essa notícia é de fato a gente viu um aumento aí de 0,50 e na reunião de junho 0,75 e manter por um bom tempo. O maior, que é o maior cenário. Talvez corte acontecendo ali no segundo trimestre de 2026. Esse é um pouco do que o mercado pensa. Até achei que os FIIs poderiam não receber essa notícia muito bem, porque se a gente tem uma Selic mais alta aí por um pouco mais de tempo, eu achei que o mercado não ia reagir tão bem. E volto a lembrar o que eu falei aí há uma semana atrás. A gente já tem mais ou menos da mínima para a máxima uns 10% de alta no índice FIX. Não dá para imaginar que a gente vai ter nos próximos 2 meses mais 10% de alta no índice FIX e que no segundo semestre vai subir mais 20%. Então, o cenário não é só de alta, o mercado é alta e baixa. Então, eu deixo de conselho aí ter sempre aquela reserva de emergência, de oportunidade, a gente nunca sabe o que pode acontecer com o nosso mercado. Vamos passar aqui agora para alguns ativos como estão vindo para fechar o pregão. Eu quero iniciar aqui pelo VISC 11, que cai agora 0,89%, mais o mês ainda muito bem, 3,44%. Se você pegar o VISC aí no ano, já sobe mais ou menos uns 7%, só que entra o que eu falei há pouco do IFIX. O IFIX no mês de janeiro fechou com queda de quase 4%, então tem muito ativo. E se você for pegar ali mais ou menos do dia 10 de fevereiro, que foi quando as coisas começaram a andar, 10, 12 de fevereiro, até agora, já tem uma alta na média aí, no geral, de uns 10%. Outro que até performou bastante bem aí do segmento de shoppings foi o HSML, que chegou a flertar ali na região dos R$ 70 e já está nos R$ 80,70. Dos shoppings, acho que o que menos performou foi o XPML, que agora até começou a andar um pouquinho ali, em torno de uns 3, 4% nessas últimas semanas, mas comparado a VISC e XPML e HSML, eu acho que o XPML ficou um pouco para trás. O fundo ainda negocia aqui, se a gente olha em termos de deságio, grande, quase 20%, ou até para ser mais preciso aqui 18%, só que olhando ali, por exemplo, XPML, a gente tem 15% de desconto, e geralmente eu diria que o VISC é negociado até com desconto um pouquinho maior do que o XPML. Em termos de yield, pessoal, uma maior probabilidade aí, até pelo que a gestão já tinha divulgado desde o início do ano, é o fundo manter esse patamar de 80 a 85 centavos, que é mais ou menos ali o guidance. Tem ainda alguns não recorrentes para ajudar um pouco o resultado do fundo, mas a gente viu que nos últimos meses não teve movimentação, não teve nem compra nem venda de shoppings. Então, acho bastante provável até pensar nesse cenário para o segundo semestre. Ver VISC com rendimento muito abaixo de 80, eu acho que não é o cenário base hoje. Pode ser que vá ali para 78, 77, mas eu acho que não é muito abaixo disso, não. Até alguns analistas que já verificaram um pouco mais aí a situação do fundo já chegaram a comentar um pouco sobre esse assunto, de que o recorrente do fundo hoje é mais ou menos ali uns 75 centavos. Então, imaginando que o fundo ainda tem algumas reservas aí e também tem esses não recorrentes, eu acho que isso pode manter essa faixa de 80 centavos por cota por um bom tempo.
A grande diferença é que o yield já não é aquela beleza que a gente viu no mês de fevereiro, que o VISC chegou a estar ali mais ou menos 0,90, 0,92 de yield. Agora a gente já tem aí 0,80 ou até menos, né? Já que a cotação agora é quase 103 para 80 centavos, vai ficar ali 0,78, 0,79. E comparado aí ao HGBS e o XPML, que acho que seriam fundos que têm um perfil um pouco mais parecido em termos de tamanho, de diversificação de imóveis, eu já tenho achado até o yield do VISC 11 um pouquinho mais sem graça comparado aí, por exemplo, ao XPML, que embora também tenha não recorrentes, mas olhando o preço, né, eu venho me chamando bastante atenção até um pouco mais outros ativos, mas foi um FII que performou muito bem para quem comprou ali nos 88, 89, se deu muito bem nessas últimas 2 semanas. BODB11, ou melhor, deixa eu passar aqui só antes, pessoal, num ativo que vem caindo bastante hoje, que é o TORD. TORD caindo 2,7% e no ano 17%. E aqui eu até quis pegar esse contraste, né? Eu mostrei VISC que sobe ali uns 7% no ano e você tem só nesse mês, que é um mês positivo para o nosso mercado de FIIs, o TORD caindo 17%. E aí eu volto a citar uma coisa que eu às vezes comento aqui no canal e percebo bastante nos comentários. O ativo está caindo, vou aumentar a posição, vou baixar preço médio, vale a pena comprar, eu vou carregar para aposentadoria, mas cuidado para vocês não olharem qualquer ativo. Não é porque um ativo está caindo que isso é razão para você comprar. E também não é porque você tem um ativo na carteira que você tem que carregar aquele negócio para a vida toda, mesmo se o cenário mudar. Então lembrem sempre disso para vocês tomarem na hora de tomar a decisão em que ativo aporta, em que ativo resolve reduzir ali no caso o preço médio, que eu não gosto muito da ideia de olhar preço médio, porque preço médio só serve para declaração de imposto de renda, se você vai pagar ou não imposto ali no DAF. Tirando isso, para mim não tem muita serventia, porque se o ativo você comprou a 10 e hoje ele está 5, não adianta olhar preço médio. Você está no prejuízo daqueles 50%, paciência, vida que segue. Então, cuidado para vocês não olharem apenas preço. Ativo bom, pode ser que você compre um pouquinho acima do preço normal dele ali, mas é um ativo que vale a pena pensando no médio a longo prazo. Ativo que está com problema, cuidado para vocês não aumentarem muito a mão, porque isso pode acabar custando caro. E eu me lembro que, acho que é mais ou menos uns 6 meses atrás, ou um pouco mais, eu comentei aqui sobre o Tord, ele ainda era uns 1,50, R$ 2 mais ou menos. E nos comentários eu vi muita gente falando que ia aumentar bem posição. Quem comprou lá tomou essa pancada. Inclusive, foi até um comentário que fizeram hoje aqui no canal de um vídeo de um ano atrás que eu publiquei de alguns ativos que tinham um desconto grande, mas tinha um ponto de atenção. E a pessoa chegou a comentar que quem tivesse montado aquela carteira teria perdido 50%. E de fato é. Se você compra só ativo problemático na sua carteira, a chance disso te custar caro é bastante grande. Não quer dizer que não vale a pena você adicionar um pimenta ou outro e não vem ao caso se o TOD está barato ou não. Mas no sentido de que você vai montar uma carteira, não olha só dividendo, não olha só PVP, não olha só ativo high yield, não olha só ativo que tem problema hoje. Monta uma carteira de bons ativos, ativos bem diversificados, com baixa alavancagem. Pode ser que um ativo high yield você está olhando aí está pagando 1,5% ao mês, 1,4%, sei lá, 2% ao mês, mas se você for montar a carteira só com esses ativos, a chance de dar um problema é bastante grande. Lembra que quanto maior o retorno, na média, o risco também é maior. E acho que o TORD acaba sendo um certo exemplo aí. Eu sei que tem aquela questão de conflito de interesse e tudo mais, mas vamos ser sinceros, que você focar muito na parte ali de desenvolvimento, ativos de multipropriedade, esse tipo de coisa, geralmente tem um risco um pouco maior. E se tudo não performar bem, isso pode acabar custando um pouco caro, infelizmente, vem custando aí para o cotista, e não é uma base de cotistas pequena. Nós temos aí mais do que 70 mil investidores ainda, infelizmente, que estão tomando essa pancada aí de 59,32% nos últimos 12 meses. Agora sim, passando aqui para o BODB, para a gente fechar, BODB sobe agora 1%, R$ 7,86. Olha que mês espetacular, alta de quase 10. BODB que chegou a R$ 6,38, se não me engano, foi a mínima. O site aqui aparece com 6,40, mas chegou levemente ali abaixo dos R$ 6,40. Quem também comprou ali igual o VISC 11 se deu muito bem, porque foi mais ou menos o mesmo período. Se você olhar aí, as mínimas são mais ou menos o mesmo período. Dia 28 de janeiro, o BODB era 6,45. Quanto que o cotista não já ganhou mais dividendo com essa bela valorização. E o fundo já divulgou, inclusive, dividendo. Deixa eu passar para vocês aqui. Só não entendi, pessoal. Sinceramente, não entendi. Por quê? O fundo anuncia, mais uma vez, amortização e rendimento.
A curva de juros fechou em janeiro, fechou em fevereiro, fechou em março e o fundo ainda continua amortizando. Eu não entendi muito bem, eu esperava só rendimento esse mês. Quando a curva de juros estava subindo, até eu entendia, porque o fundo distribui carrego. Você teve aí o BODB, teve o NUIF, RBIF, Juro 11 despencou o rendimento por conta da curva de juros, teve outros FIIs também que reduziram ou pagaram a amortização, mas o cenário muda um pouco agora, porque a gente tem 2 meses aí de queda na curva de juros. Foi um bom resultado? Com certeza, 12 centavos. Mas desses 12, 8 é a amortização, 4 que é rendimento. Então vai ser um bom número, o yield aí até um pouquinho acima de 1,5 na cotação atual, mas me incomodou um pouco aqui ter visto mais um mês de amortização. Eu esperava só rendimento esse mês. Já, como eu falei, né, que a curva de juros caiu. Eu esperava pelo menos isso, mas um yield aí vai ser bastante atraente. Vamos ver um pouco mais aí quando eles divulgarem um relatório para entender um pouco mais essa situação sobre o fundo. Vamos passar aqui agora para os destaques do momento. Como estão vindo aqui para fechar alguns dos ativos que compõem o índice fixo, a gente está aí nos últimos minutinhos do mercado, mas pode ser que tenha alguma alteração aí quando vocês olharem. HCTR agora sobe 3,30, BLMG também subindo aí próximo a 3, RCRB 2,76 e RDM 2, DEVA 1,45, TEPP 1,37. Olha como o cenário começou a virar uma rotação. Antes a gente tinha era os grandes fundos, XPLG, VISC, sei lá, HSML, e por aí se vai, os grandes fundos imobiliários subindo. Agora a gente está tendo os fundos mais bombinhas aí subindo. HCTR vem subindo bem. Até a semana passada era 20, mesmo ali depois da questão do índice internacional. Já subiu ontem uns 4, hoje sobe mais 3,30. BLMG, que chegou a uns R$ 26, já está em quase 33. RECT, que chegou a uns 25, já está nos 33. E RDM, que chegou a 60, 58, está no 69. DEVA da mesma forma. Então tem muito ativo mais high yield que começou a se recuperar. E aí é o que eu falava para você, o que eu falei para vocês, acho que há 2 semanas atrás. Uma hora o mercado vai acabar olhando que comprar um fundo pagando 0,80, 0,90, quando tem outro um pouquinho mais arriscado pagando 1, 1,2, 1,3, uma hora acabar gerando um pouco dessa rotação e eu acho que é isso que está acontecendo. Mas também volto a dizer, o que eu mostrei do Tord, pode ser que você deu azar de comprar um fundo problemático, as coisas não andem muito bem. Então, analisa bem ali qual é o tipo de ativo arriscado que você quer adicionar na sua carteira e não vai montar sua mão de bombinha, que isso é muito, muito, muito arriscado mesmo para o seu portfólio. Fiagros, agora nós temos FZDA subindo 6, IAGR 1,65, OIAG 1,16, CRA 1,07, AZQ 0,97 e Rura 0,89. BBGO cai 1,46, VCRA 1,28, GCRA 0,95, CADOL 0,68, BETAG 0,60 e CPTR 0,5%. Passando aqui rapidinho nas ações, a gente tinha o Ibov ainda subindo bem, deixa eu ver como é que está aqui agora, que o Ibov chegou a subir mais de 1,5. Agora subindo só 0,66. Aqui eu já começo a acender ali o sinal de alerta com só 0,66, devolvendo aí mais, devolvendo em torno de 1%, né? Que o Ibov chegou a subir 1,6, 1,65 mais ou menos. Então já me deixa assim um pouco com o pé atrás essa redução toda. Mas a gente ainda tem Vamos subindo 15, divulgou balanço com lucro, Rap Vida 6,25, PK 5,95, Cogna 4,89, CVC 4,72, Local Web 4,63. Empresas sensíveis a juros performando bem por conta da queda nos DIs. Baixas nós temos São Martinho 2,2, Embraer 2,16, Mafrig 1,96, Raia, Drogasil 1,68, Clabin 1,45 e Suzano 1,44. Bom, vamos passar aqui agora para a parte dos comunicados. O VCRA divulgou aqui aos seus investidores um fato relevante bem importante. Na descrição, provavelmente vocês vão ver Rura 11, só que eu vou explicar o porquê. Primeiro, vamos ao fato relevante. Fazemos referência ao termo da securitização de direitos creditórios do agronegócio para emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, série única da securitizadora europeia, lastreados em direitos creditórios do agronegócio devidos por Copagri, Comercial Paranense Agrícola, um CRA. O gestor e o consultor foram informados da propositura do grupo Safras, Companhia de Tutela Cautelar, em caráter antecedente em trâmite perante a Quarta Vara Civil da Comarca de etc., Estado do Mato Grosso, com o objetivo de obter provimentos cautelares de forma a viabilizar negociações com seus principais credores para reestruturar o passivo da companhia. Ainda não há decisão acerca de pedido de medida cautelar, sua abrangência e eventuais impactos ao fundo. O saldo do CRA corresponde a aproximadamente 3.000% do patrimônio. Isso aqui do VCRA.
Por que que provavelmente na descrição vocês vão ver o nome Rura 11? Porque o Rura 11 também tem esse CRA, Copagri. Então, como não dá para colocar na descrição todos os ativos que eu comento aqui no vídeo, eu acabo selecionando ali os mais pedidos ou os que têm maior base de cotistas, o que o pessoal acompanha mais. Então, o Rura 11, por ser um ativo maior que o VCRA, eu acabei adicionando, vou adicionar na descrição aí o código dele, mas o fato relevante é do VCRA, sendo que o Rura tem também dívida tem um CRA desse devedor, que representa 0,7% do patrimônio. Então fica de atenção para você que é cotista, monitorar aí, seja VCRA ou se caso você tiver cotas do Rura, né, ficar de olho para ver se a gestão comenta um pouco mais aí sobre essa situação. É pouca coisa do portfólio, só que vocês devem lembrar que o CRA Serpasa, deixa eu ver se esse é o nome do CRA, Consentini, o CRA Consentini, quando teve ali um impacto na remarcação, custou no dividendo e ainda vem sofrendo um pouco no dividendo. Então, como tem a questão de distribuição contábil, qualquer remarcação de CRA acaba custando um pouco caro. Por isso que eu até quis trazer aqui um pouco do Rura para vocês ficarem ligados. Mostra que o agro ainda está um pouquinho frágil e que é bom a gente monitorar, porque pode ter problema em algum outro tipo de fiagro aí que você pode ter dentro do portfólio. TRXF11 veio trazer aqui um fato relevante, CVM, solicitando explicações por que que teve toda essa oscilação. Vem escrito comunicar aos cotistas ao mercado em geral, tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento do número de negócios e a quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que não seja informado se há algum fato de conhecimento dessa administradora que possa justificá-las. E olha aqui qual foi o volume, pessoal. Dia 21, sexta-feira, o fundo até que não teve muita oscilação de cotação, mínimo 100, máximo 105. Só que o volume teve aqui quase que 10 vezes mais. Se você pegar com dia 12, que foi 3 milhões e meio, dia 21 foi 35 milhões e 200 mil que foi negociado, que foi ali referente àquele índice internacional que o TSF já tinha comentado um pouco sobre esse assunto aí no seu relatório gerencial. Inclusive, no leilão de fechamento da sexta-feira, o TRXF o leilão chegou a apontar para R$ 70 por cota. Quando eu vi o leilão ali apontando para 70, eu abri uma ordem de quase 20% do meu patrimônio para comprar TRXF. Mas, infelizmente, né, o leilão acabou se organizando ali depois e o fundo fechou ali a R$ 100, né? Sem muita alteração em termos de oscilação. Mas teve muito volume no TRXF na sexta-feira por conta desse índice internacional. Não teve nada de relevante em relação ao fundo para ter tido todo aquele volume mais específico. Por isso, teve aí o TRXF, a gente viu bastante venda no HCTR, o KNRI, que eu cheguei a comentar ontem também, teve bastante volatilidade por conta esse índice internacional. De vez em quando, esse índice gera aí oportunidades, especialmente nesses grandes fundos, para quem está de olho para aumentar a posição. Calendário de eventos, ontem a gente teve alguns anúncios de dividendos. O Betra, que foi 30 centavos por cota, pagamento dia 31, é DGA 9 centavos, LDO 90 centavos por cota, pagamento dia 2, GZIT 78, pagamento dia 31 e 2,66 e também teve uma amortização, PATB R$ 6,81 com o pagamento dia 31. E hoje a gente teve pagamento de alguns fundos imobiliários, a FHI 98, a JFI 7, a LZR pagou hoje 80, Bari 88, BTLG 78, CPUR 10 centavos, Gami 9 centavos e meio, JASC 64 centavos por cota, Mana 10, RBRX 8, RZAC R$ 1,30, RZAT 1,10, SNCI 10, SNEL também 10 centavos, SNFF 72, SNME 11, XPIN 74, XPML 92 e tem data com o BTSI 11,78 centavos com pagamento dia 31. Acho que não tem nenhum ativo de grande relevância hoje, os principais vão ficar mesmo aí para o último dia útil desse mês. E fechando aqui o vídeo, pessoal, fazendo um convite e também um aviso. O site Sense, eu divulguei ele aqui, acho que tem mais ou menos um mês atrás. Eles estavam com uma promoção, ainda estão na realidade, né, com a promoção da Coinbase. Você podia ganhar ali, quando eu fiz a divulgação aqui no canal, você podia ganhar quase R$ 400 fazendo cadastro na Coinbase. Ainda continua a promoção, só que a promoção agora é um valor menor. Você ganha US$ 20, que olhando a cotação do dólar dá basicamente ali uns 110, R$ 115 mais ou menos. Então, se você tiver interesse em fazer seu cadastro aí, ganhar
esses R$ 120, o link vai ficar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Para você conseguir ganhar, você precisa ser novo usuário dentro da Coinbase. Você faz o cadastro aqui dentro do site Sense, é um site bastante antigo aí, para você utilizar para fazer algumas tarefas, responder pesquisa, testar aplicativo. E aí eles te pagam em dólar. E eles estão agora com essa parceria com a Coinbase. E quem for novo, quem não tiver conta na Coinbase e tivesse interesse, você faz o cadastro, deposita US$ 20, faz uma negociação de qualquer criptomoeda ali e ganha US$ 20 aqui dentro do site Sense, que você pode sacar ali via PayPal ou alguns outros meios. Então, se você tivesse interesse, o link está na descrição do vídeo. Basta você vir depois fazer o cadastro, né, com e-mail e senha normal. Você vem em ofertas, ofertas e Sense, e aí já vai cair logo de cara aqui nessa oferta da Coinbase. Mas vocês podem ver que tem aqui outros também, tem site de aposta para quem tem interesse, né? Tem aí pesquisas, Star Mais, se você quiser fazer o cadastro, aí só o bônus que você vai ter de US$ 8 aqui é o suficiente para pagar uma mensalidade do Star Mais, tem também a Amazon Prime, enfim, tem vários aplicativos que você pode testar e vai ganhar em dólar aí esse bônus. E o aviso é que teve gente que fez o cadastro, ganhou esses dólares, ganhou aí quase R$ 400 e não sacou. Provavelmente ou esqueceu ou perdeu o saque. Dá uma olhada no link e vai lá sacar seu dinheiro. É quase R$ 400, é muito dinheiro, não perde não. Então, dá uma olhada aí para ver se não é você que fez esse cadastro, fez todo o processo e ganhou esse dinheiro e esqueceu desse dinheiro. R$ 400, se você não tiver interesse, manda para mim que eu tenho o maior prazer em receber esse dinheiro todo. Então fica aí esse convite, esse aviso para caso você tenha interesse em ganhar esses US$ 20 aí na Coinbase, ou melhor, no site Sense, cadastrando na Coinbase. Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça do like e até o próximo conteúdo.